Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcos, da Aula Metrologia. Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a tecnologia envolvida nas bombas comparativas. Algo que, quando nós olhamos para o mercado, nós vemos uma atenção muito grande no que diz respeito a preço, tá? E muito pouca atenção no que diz respeito à tecnologia aplicada, a tecnologia existente realmente na bomba. Tá? O que é um grande problema, tá? Porque em função da tecnologia aplicada na bomba, tecnologia utilizada na construção da bomba, você terá uma maior ou menor precisão na medição. E aí vai para cada caso. Aí é importante observar a aplicação efetiva. A partir do momento em que você necessita, que você precisa ter uma maior exatidão na medição, principalmente no que diz respeito à calibração de manômetros, transmissores de pressão, pressostatos, enfim. E também testes, né, em válvulas. Né? Quando você precisa ter uma maior precisão na medição, ou seja, uma incerteza reduzida, é importante que você tenha uma tecnologia relacionada à fabricação dessa. Quando você não tem essa necessidade, obviamente você pode usar outras tecnologias. E, obviamente, quanto maior a tecnologia embarcada no equipamento, tá, mais elevado vai ser o teu investimento. Aí é necessário que você avalie realmente o que você precisa dentro de cada aplicação. Mas vamos aqui falar, como eu disse, falar aqui um pouco sobre as bombas, né? E, como motivos óbvios, mais uma vez, vamos estar falando aqui sobre usando a bomba da Ditel como referência. Tá. Bom, a primeira coisa que você deve observar, obviamente, no momento da compra, né? O que você observa? Eu vou comprar uma bomba comparativa, o que você deve observar? O primeiro está relacionado à estabilidade dessa bomba. O segundo é a ergonomia, que interfere, ambos, né? Interfere na exatidão da medição. E em terceiro, a segurança. Então, vamos lá, começando pela segurança, né? Bom, ninguém quer que uma bomba exploda, né? Principalmente em altas temperaturas. Quando você está executando ali medições 40 mil, 50 mil, 60 mil PSI. Tá? Então, você ter uma bomba robusta, tá? É fundamental no que diz respeito à segurança, volto a dizer, principalmente em altas pressões. Então, esse é um ponto que deve ser observado. Com relação à ergonomia e estabilidade, são dois pontos que trabalham juntos quando você quer e precisa ter uma alta precisão na medição, você precisa ter uma incerteza baixa. Tá? E o porquê disso? Com relação à estabilidade, principal ponto, vazamento. A bomba ela precisa ser isenta de vazamentos. E isso é um ponto importante, porque nem sempre você percebe o vazamento que a bomba tem. E aí depois nós vamos ver um pouco mais a frente no que diz respeito à calibração, que são os tempos de resposta dos instrumentos. Tá? E aí, quando isso está associado a vazamento, passa a ser um grande problema. Mas vamos lá. Falando especificamente do vazamento. Tá? Então, nós temos, na questão do vazamento, um ponto importante que deve ser observado, tá? Durante o processo de medição. Tá? Então, ou seja, uma bomba que vaza, você tem constantes vazamentos, você passa a não ter estabilidade na tua medição. Tá? Porque a pressão está sempre caindo. Então, isso você tem uma falta de repetitividade na medição. Com relação à ergonomia, é outro ponto fundamental. Tá? E aí também quando nós passamos a ter, principalmente quando nós passamos a ter medição em altas pressões. E o porquê disso? Para que você tenha alta repetitividade, o ideal é que nós humanos não tenhamos qualquer interferência no processo. Isso significa que quando nós aplicamos pressão na bomba, essa seja com a menor força possível. Porque quanto menor a força aplicada, mais sensibilidade nós temos. Tá? E, consequentemente, maior repetitividade. Então, você ter uma ergonomia na aplicação de pressão é um outro ponto também importante para que você tenha repetitividade e, consequentemente, uma incerteza reduzida. Então, quando você olhar uma bomba comparativa, você deve observar esses três pontos. A estabilidade, medição de vazamento, a ergonomia, a forma com que você aplica a pressão,
E se você for, principalmente, trabalhar com grandes pressões, né, a questão da segurança. Okay? Falando um pouco sobre calibração. Aqui nós temos, na nossa imagem, aqui, um exemplo de um padrão, né, com a calibração de um transdutor, ou transmissor de pressão, tá? Mas poderia ser um manômetro, um pressostato, enfim, é bomba comparativa. Bom, quando nós falamos de calibração, nós temos, né, os componentes de incerteza, principalmente, né, relacionados ao objeto, que normalmente é a resolução somente, a incerteza do padrão, e tudo que diz respeito ao padrão, resolução, e quando aplicável, esterese, repetitividade, enfim, está embutido, ou seja, está contido ali na incerteza do padrão, e todo o resto está relacionado à bomba, né? A bomba, o óleo, enfim. E ali você tem componentes de incerteza. Como nós falamos há pouco, você ter uma estabilidade na bomba é fundamental, porque vazamento, ou seja, esse valor relacionado ao vazamento precisa ser mensurado para que você obtenha repetitividade. Um outro ponto é que vamos considerar a sua bomba isenta de vazamentos. Quando você aplica pressão, você tem tempos de resposta diferentes, principalmente quando você utiliza instrumentos elétricos. Ou seja, um manômetro digital ou qualquer outro, tá? Um instrumento que tenha componentes elétricos, porque isso depende da quantidade de vezes que esse componente está lendo o sensor. Então, quanto maior o tempo em que o componente elétrico lê o sensor de pressão, tá, maior o tempo de resposta. E se você estiver comparando principalmente com instrumentos mecânicos, tá, você tem tempo de resposta diferente. O mecânico ele vai acabar respondendo mais rápido do que o equipamento elétrico. Tá? E aí, para que você efetue a medição com alta repetitividade, você precisa com que os dois estejam estáveis. Tá? E você vai ter essa estabilidade se a bomba for isenta de vazamento. Então, imagine uma situação de você ter uma bomba com vazamento e a diferença, o tempo de resposta é diferente. Tá? Então, isso vai resultar numa total falta de repetitividade. Tá? E quando você tem essa falta de repetitividade, você tem uma incerteza muito elevada. Quanto maior a repetitividade, maior a incerteza. Quanto menor a repetitividade, menor a incerteza. Então, ou seja, você ter uma bomba realmente estável é fundamental para que você possa aplicar pressão tanto positiva quanto negativa, né, para que os instrumentos eles possam ficar estáveis e aí você efetivamente efetuar a medição. Ok? Bom, falando um pouco agora da bomba, da tecnologia da bomba da Adidel. Bom, o primeiro ponto, tá? Nós temos um filtro de partículas, tá, que isola o manifold. Tá? Então, isso evita com que partículas venham para o fuso da bomba. Tá? Então, tendo sujeira, ela fica presa aqui atrás. Esse é o primeiro ponto. O que vai te dar um tempo de vida muito maior do instrumento. Se você já tem um tempo de vida em torno de 4, 5 anos, para que haja uma manutenção, você acaba aumentando esse período. Aqui nós temos a válvula de alívio. Tá? Um ponto interessante aqui nas bombas da Adidel, você tem sim um lado para o objeto e o outro lado para o padrão, tá? Em função aqui da válvula de alívio, enfim. Você tem a rosca, tá? Ou seja, a tecnologia que é aplicada na bomba, tá? Para que você coloque, né, tanto o padrão quanto o objeto, e que isso fique isento de ferramentas. Então, quando você vai a campo, você não precisa levar quaisquer ferramentas. Tá? E aqui você tem, efetivamente, grande parte da tecnologia. Bom, como é que a bomba funciona? Ela é uma bomba de duplo acionamento, o que te dá uma precisão extremamente elevada. Então, vamos supor que nós estamos aí fazendo a medição de 1000 PSI. Tá? Então, o que nós vamos fazer especificamente? Nós vamos, com os instrumentos aqui posicionados, óbvio, né? A válvula de isolação aberta, nós vamos aplicar pressão até aproximadamente 600 PSI. Quando nós chegarmos ali próximo de 600 PSI, nós vamos fechar a válvula de isolação,
Tá? Com isso, a bomba ela mantém a pressão estável. Tá? E aí, com o ajuste fino, nós vamos até 1000 PSI. Veja, nós temos uma aplicação nesse sentido, não empurrando, não aplicando força rotacional. Tá? Isso é um ponto importante. Tá? A aplicação de força na bomba ela é de cima para baixo. Tá? Então, isso te dá uma maior estabilidade. E depois você tem um ajuste fino para que você chegue, alcance o valor que você quer medir efetivamente. Ok? Feito isso, você executa a leitura. E aí você aplica, você solta, você solta a válvula de isolação, né, abre a válvula de isolação, aplica pressão para o ponto seguinte, fecha a válvula de isolação e vai para o ajuste fino novamente. E aí você tem todo o processo, tanto de pressão ascendente como pressão descendente. Tá? Um ponto interessante e é um grande diferencial nas bombas da Ditel está relacionado à seleção de pressão em vácuo. As bombas da Ditel é a única bomba, tá, ou uma das pouquíssimas bombas, que inexiste, tá, a necessidade de você ter um equipamento extra para fazer vácuo. Então, quando você vai fazer um manovacuômetro, por exemplo, você simplesmente seleciona se você está aplicando pressão positiva ou pressão negativa. Tá? É só você vir aqui e trocar e virar a chave. Só isso. Você vai lá e eu quero pressão positiva, eu quero pressão negativa. Tá? E a aplicação de pressão ao vácuo é a mesma, tá? Ou seja, duplo acionamento. Não muda absolutamente nada. Ok? Você continua aplicando vácuo e com ajuste fino. A única diferença é que, com relação ao ajuste fino, em vez de você empurrar, você puxa. Né? Mas, né? Então, você vai a campo, você leva somente a bomba, sem ferramenta, sem nenhum outro dispositivo auxiliar que você precise ter para que você faça vácuo. Com um único instrumento, volto a dizer, medição de pressão positiva e pressão negativa. Outros diferenciais que essa bomba tem, que é fabricada totalmente em alumínio, ou seja, um material muito resistente. Injeção de vazamentos é algo que nós garantimos por 2, 3 anos dentro do uso adequado, dentro do uso recomendado, e que, quando nós falamos de uso recomendado, é sim uma bomba que vai a campo, é sim uma bomba que pode ir para ambientes agressivos, tá? Isso não interfere, ok? Está relacionado à tecnologia utilizada na rosca, tá? Principalmente no que diz respeito ao material, tá? O que possibilita você travar os instrumentos de medição sem a necessidade de fita ou ferramenta, você simplesmente posiciona e roda. Tá? É de fácil limpeza e manutenção, isso é um ponto importante. Tá? E algo que nós gostamos de deixar muito claro, tá? O suporte todo no Brasil. Então, ou seja, se precisar fazer manutenção, precisar trocar o ringue, enfim, suporte 100% nacional. A bomba fica no Brasil, nós fazemos esse trabalho sem nenhum problema. Okay? Bom, deixo os contatos e aguardo vocês. Um grande abraço.